Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma civilização muito importante aqui na América do Sul. Vocês sabem que nós tivemos aqui três grandes civilizações, as civilizações Inca, Astecas e Maias. E aqui na América do Sul nós tivemos a civilização Inca. Essa civilização foi uma civilização muito importante. Ela compreendia um território bastante grande no seu período, até o século XV, né? Mas eles são ali, já viviam nessa região mais de 4.500 anos antes de Cristo. Então os primeiros habitantes que vieram para a América fazem parte desse grupo dos Incas, Astecas e Maias. E os Incas aqui na América do Sul compreendiam onde hoje é o território da Colômbia, Peru, Equador, Chile e até Bolívia. E eles tinham como característica das suas empreendimentos, né, para controle de todo esse território, era a construção de estradas. Todas as vilas, as regiões onde eles dominavam esse território Inca, fazia parte do Império Inca, tinha estradas que levavam lá. Então até dizem que os Incas eles caminhavam, né, em todas as direções em seu império. Também outra característica muito importante deles é o sistema de irrigação, porque a base econômica dos Incas era a agricultura, além também de produzir algodão, pimenta, mas a agricultura, milho e batata era a principal característica econômica dos Incas nesse período. E aí no século XV nós temos a chegada, século XV, início do século XVI, nós temos a chegada dos espanhóis na América. Os portugueses colonizam os índios brasileiros, depois trazem os escravos, povos escravizados da África para o Brasil. E na América do Sul, os espanhóis eles escravizam os povos indígenas, esses grupos dessas civilizações, Incas, Astecas e Maias. Assim como aconteceu no Brasil, também aconteceu na América Latina. Mas por providência divina ou por força da sua própria cultura, os povos andinos ou a civilização Inca, eles manteram a sua cultura através da sua língua, através de seus costumes. Então sobreviveram toda uma história bonita, cultural dos povos Incas. Até hoje encontramos povos descendentes na Bolívia e do Peru, eles são descendentes dessa civilização Inca. O idioma oficial do povo Inca na época era o Quechua, Quechua, né? A pronúncia falada de forma castelhana. Eles se localizavam ali no norte da América do Sul, onde hoje é o Peru. Era uma etnia muito forte, então o Quechua é a língua oficial e também é o nome da etnia, né? A sua própria língua. Nós falamos português de Portugal, nós somos brasileiros, nós temos a língua portuguesa brasileira. Então os povos incas viviam nessa região desde 4.500 a.C. até a chegada dos espanhóis no início do século XVI. Eles dominaram a região de Cusco, que é o principal núcleo político do império, fundado aproximadamente no século XII. Então a cidade de Cusco é uma grande potência, uma grande cidade. E o primeiro imperador Inca, né, porque Sapa quer dizer imperador na língua Quechua, e o nome do imperador era Pachacutic. E esse imperador, o primeiro imperador, Pachacutic, suas principais ações foram conquista e expansão territorial. O Império Inca se expandiu, ele conquistou novos povos, e esses povos conquistados eles pagavam impostos para o imperador, e ele construía estradas para que chegasse até essas vilas desses povos conquistados. Então o império tinha estrada em todas as direções. O seu sistema de governo era chamado de teocracia, porque além do poder político ele também representava o poder religioso, porque ele era uma divindade aqui na Terra, um representante do Deus Sol. Ele que legislava também. As pessoas do império só casavam com autorização dele, só poderia mudar de região com autorização do próprio imperador. Então viagem, que se você saía aqui da Bolívia para o Peru, teria que ter autorização. Era um controle bem rígido.
A economia, como eu já tinha dito a vocês, baseava na agricultura, o milho e a batata, mas também se produzia bastante algodão. Tinha a técnica de curva de nível. Depois eu vou mandar uma foto para vocês aqui no WhatsApp. Mas era assim, as terras, como eles viviam nos Andes, ali nas áreas montanhosas, então eles tiravam um pouco da terra e a terra ficava como se fosse uma grande escada, porque a água que descia nas montanhas não levaria tudo de uma vez só. Então ela ia caindo em degraus, e aí ela não fazia erosão e nem destruía a plantação. Então era curva de nível, e aí eles iam produzindo nessas encostas. A estrutura social era sempre dividida, tinha os líderes por regiões, o líder por cidade. As pessoas também que eram o Inca mesmo, fazia parte do império, eles também teriam que produzir. Essa produção era para a subsistência da sua família e o excedente era para o Estado. Bom, o Império Inca, após a morte de Sepa, o Iauaná, ele foi era o pai de dois rapazes, o Huasca e o Atapuerca. Esses dois filhos que eram os sucessores do imperador Uauá, ali mais ou menos no final do século XV, início do século XVI, quando seu pai morreu, esses dois filhos que eram sucessores acabaram, em vez de se unir para manter o Império unido, eles acabaram criando uma divisão no Império, e os dois começaram a lutar quem seria o novo imperador. O Atahualpa acabou aprisionando o seu irmão, e ele se tornou o último imperador inca, porque logo nesse período, no início do século XVI, o Francisco Pizarro, que era o conquistador espanhol, ele teve um grupo, um exército muito grande, com força militar muito superior ao dos incas, que ainda utilizavam arco, flecha, e eles vieram com armas de fogo, né, de pólvora, e isso diminuía muito a resistência dos povos da América do Sul. E acabou que o Atahualpa se tornou o último imperador inca, né? E Francisco Pizarro, o conquistador da América Latina. Houve várias rebeliões, né, contra essa conquista dos espanhóis, mas os espanhóis acabaram consolidando a sua conquista, reprimindo essas rebeliões, e criaram aqui o vice-reino do Peru, onde consistia esse território onde era o Império Inca antigamente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre o nosso conteúdo. Você pode fazer uma leitura, e aí nós temos umas atividades no final, e com esse vídeo e essa leitura você vai conseguir resolvê-las, tá bom? Bons estudos, Deus abençoe, e tamo junto. Qualquer coisa é só mandar um zap.